Oi pessoal, tudo bem? Vamos falar agora do objeto do pagamento na relação obrigacional. O que vai ser o objeto do pagamento? Ou seja, o que é que eu tenho que pagar? Nós vimos até agora a quem eu devo pagar e quem pode pagar pela obrigação que foi firmada, né? Agora nós vamos ver o que é que deve ser pago, que é necessariamente o objeto do pagamento. O objeto do pagamento sempre vai ser o quê? O conteúdo da obrigação, a prestação que foi avançada, que foi combinada entre as partes. E aí, quanto ao objeto do pagamento, eu selecionei alguns artigos que são muito importantes para a gente tratar aqui nessa aula de hoje. Então, vamos começar pelo artigo 313. 313 do Código Civil diz o seguinte: o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que seja mais valiosa. Vejam o que essa regra está dizendo para nós. O credor de uma relação jurídica obrigacional não está obrigado a receber coisa diferente do que foi pactuado. Então, o devedor tem que pagar para o credor exatamente aquilo que foi combinado e não coisa diferente. Só pode pagar coisa diferente, entregar coisa diferente, se o credor assim assentir. Isso está lá no 356, alguns artigos adiante. O 356 diz assim: o credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida. Então, a regrinha que está implícita aí é: o credor precisa consentir, precisa anuir, precisa concordar com a entrega de coisa diferente, né? Com o pagamento diferente do que foi combinado. Se ele não concordar, o devedor fica limitado a pagar exatamente o que foi combinado, entregar o objeto convencionado, o valor pactuado, e não pode se desvincular dessa obrigação, ok? O 313, que a gente estava falando agora há pouco, diz ainda para nós uma regrinha de ouro que a gente tem no Código Civil. Ainda que a coisa seja mais valiosa, o credor não é obrigado a aceitar essa prestação diferente, essa prestação diversa do que foi combinado. Então, vamos supor que o credor tenha pactuado receber um veículo de carga no valor de 20 mil reais, um caminhãozinho para fazer a entrega da sua empresa. E o entregador, o devedor, a loja de veículos, não conseguiu entregar esse veículo, mas disse que tem um outro veículo parecido de 35 mil reais, inclusive, mas ele entrega como se fosse pelo preço combinado e fica tudo certo. Ele só diz: ó, eu não posso entregar aquele carro que você comprou, mas eu posso entregar esse aqui. O credor não é obrigado a aceitar esse carro diferente, só se ele quiser. Se ele achar que esse carro vai ter a mesma finalidade, vai atender as suas expectativas lá na sua empresa, ok. Se ele não concordar, ele não é obrigado a receber, ainda que seja mais valioso esse veículo, ele não está obrigado a receber esse bem mais valioso, tá? Essa é a regrinha do 313. E aí a gente tem o 314, que também tem uma regrinha importante para nós. O 314 diz assim: ainda que a obrigação tenha por objeto uma prestação divisível, lembram lá? Aquela que eu posso cumprir de forma fracionada? Não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor ser obrigado a pagar por partes, se assim não se ajustou. Então, o que essa regrinha do 314 está dizendo para nós? Mesmo que a obrigação seja divisível, se não foi pactuado a entrega parcelada, o pagamento parcelado, a prestação do serviço de forma pactuada, de forma parcelada, não vai ser de forma parcelada. Mesmo que seja possível, perfeitamente possível, materialmente possível, a divisão daquela prestação, tá? Então, exemplo, eu comprei, sei lá, 20 livros, né? Eu fiz uma compra de 20 livros que eu vou fornecer numa feira que eu vou entregar numa feira que eu vou realizar na faculdade semana que vem. Não dá para o devedor desses livros, a editora, me entregar um livro hoje, outro livro semana que vem, outro depois que já aconteceu a feira e assim por diante. Ou 5 agora, 5 depois. Se isso for me prejudicar, eu não sou obrigada a aceitar isso, né? Então, mesmo que seja divisível, que eu possa fisicamente entregar os livros de forma separada, sem que isso prejudique o uso do livro, porque cada livro é um livro, né?
Na verdade, eu comprei um compilado de livros, um monte de livros de uma vez só para uma finalidade específica, que era a apresentação na feira que ia ter na faculdade. Então, se não foi pactuado, nem o credor é obrigado a aceitar, nem o devedor é obrigado a prestar a obrigação, a cumprir a obrigação de forma parcelada, tá? Ainda que seja divisível o objeto. E aí nós temos também o 315, que eu queria mencionar para vocês. O 315 diz assim: as dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento em moeda corrente e pelo valor nominal, salvo o disposto ali nos artigos subsequentes. O que esse artigo está dizendo? Dívidas em dinheiro, eu reputo que sejam sempre computadas, verificadas na moeda corrente nacional. No nosso caso aqui, o real. Então, se não tiver no contrato dizendo que eu vou reputar essa obrigação firmada em dólar, ela é firmada em real. O valor que vai ser considerado é o valor da moeda nacional, que é o nosso real, ok? E pelo seu valor nominal, o valor efetivo que ela tem, tá? O 318 também é importante, que diz assim para nós: são nulas as convenções de pagamento em ouro ou moeda estrangeira, bem como para compensar a diferença entre o valor desta e da moeda nacional, excetuados os casos previstos na legislação especial. Esse artigo está complementando o 315 que a gente acabou de ler e está dizendo que também vai ser nulo o contrato, vai ser nula a obrigação se eu convencionar que vai ser feito o pagamento em ouro, se isso não for do assentimento das partes, né? Se as partes não livremente pactuarem dessa forma, tá? Então, eu não posso impor num contrato que o pagamento deva ser feito em ouros, em ouro, né? Em barras de ouro. Se não foi pactuado de forma convencional entre as partes, né? Eu não posso prever algo nesse sentido, tampouco em moeda estrangeira, como nós acabamos de falar. Então, o 315 e o 318, a gente faz uma leitura conjunta, ok? E o 316? O 316 faz uma regrinha para nós, atinente àquelas prestações, aquelas obrigações de trato sucessivo, prestações continuadas. Lembra que a gente já estudou? O que é uma prestação sucessiva? É aquela que se protrai no tempo, é aquela que eu tenho parcelas, que eu tenho prestações a cumprir ao longo do tempo, com o passar dos anos, dos meses, das semanas, dos dias, conforme for a periodicidade pactuada. E o 316 diz assim: é lícito convencionar o aumento progressivo de prestações sucessivas. Como assim? Eu posso pactuar, eu posso convencionar o aumento das prestações de forma sucessiva quando o meu contrato for de trato sucessivo? Sim, quer dizer na prática que num parcelamento de longa data, por exemplo, 10 vezes, 12 vezes, 48, 60 vezes, eu posso pactuar, e vejam, tem que pactuar, não dá para ir subindo a prestação sem pactuar, mas eu posso pactuar que os vencimentos sejam progressivos, que o valor das mensalidades seja progressivo, assim como também é possível pactuar que regrida, né, que o valor vai diminuindo. Começo a pagar uma prestação de R$900 e termino pagando de 299. Pode ser. Mas aqui esse artigo está se direcionando para aquela situação mais gravosa, né? Em que eu começo pagando um valor X e o valor da prestação de trato sucessivo vai aumentando. Pode? Pode. Se for pactuado no contrato, pode. Se não for, não pode, né? Imagina a surpresa do cidadão, tá pagando uma parcela de 300, daqui a pouco a parcela já está em R$500. Então, se for pactuado, o aumento progressivo das parcelas, é possível esse aumento progressivo nas obrigações de trato sucessivo, que são aquelas em que isso seria possível, né? Ok? E por fim, o 317 traz para nós ali a teoria da imprevisão. Sempre guardem esse artigo 317 como artigo da teoria da imprevisão, porque ele diz para nós o seguinte: quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento da sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure quanto possível o valor real da prestação. Esse artigo está falando do quê? Da interferência do Estado
na relação jurídica contratual. Então, é o Estado, na figura do juiz, interferindo no contrato, interferindo nas obrigações firmadas entre os sujeitos. Quando houver desproporção entre o que foi pactuado e o momento da obrigação. Então, vamos supor, um exemplo agora, perfeito, um exemplo do coronavírus, dessa pandemia. Pode ser que o Estado edite normas para regular algumas situações específicas das relações contratuais? Como tem feito, como já o Senado tem trabalhado, o Congresso tem trabalhado na questão dos aluguéis, na questão dos contratos de financiamento, na questão do pagamento de mensalidades, né? Pode haver essa interferência? Pode. Né? Configurada uma situação excepcional, diferente agora daquela que era lá no momento da contratação, algo que seja muito relevante, muito impactante e que exija a interferência do Estado nessas relações privadas, é possível a aplicação desse artigo 617, que é a teoria da imprevisão, tá? Ou seja, nós vamos agir nessas obrigações, nesses contratos, para permitir que esses contratos sejam cumpridos. Porque é muito melhor a gente manter um contrato, cumpri-lo até o fim, ainda com algumas adequações, do que nós façamos a sua rescisão, né? Terminemos aqui a contratação com prejuízo para um, prejuízo para outro. Então, sempre a ideia do Código Civil, do direito obrigacional, é vamos manter a relação jurídica obrigacional. Se for preciso ajustar, nós vamos ajustar. E esse 317 é um permissivo legal para que, diante de fatos imprevisíveis, inesperados pelas partes, o contrato possa ser ajustado, ok? Falamos então do objeto do pagamento, daqui a pouco a gente vai falar do lugar do pagamento. Até daqui a pouco.